Muito boa tarde, bem-vindo à revista da semana, edição de 8 de abril. Boa tarde, Silvério Cunha e José Faustino, bem-vindos ao programa de hoje. Vamos aqui analisar as notícias que marcaram a atualidade dos últimos dias, mas claro, começamos com a atualidade até do dia de hoje, porque temos de falar da guerra na Ucrânia. Hoje houve um ataque de que se tem falado muito, um ataque à estação de comboios de Kramatorsk, uma cidade que fica num vértice de um triângulo entre Luhansk e Donetsk, portanto do lado direito do país, digamos que é do lado este da Ucrânia. Um ataque que aconteceu que foi perpetrado com 2 mísseis e que provocou quase 4 dezenas de mortos, segundo as informações que temos ao momento em que gravamos o programa de hoje. Vítimas civis que esperavam pelo comboio. Mas isto está também ligado com o início do nosso programa, porque íamos falar sobre as palavras massacre e genocídio, que passaram a ser bastante mais ouvidas quando se fala desta guerra na Ucrânia. E primeiro devido às mortes verificadas na cidade de Bucha. Silvério Cunha, boa tarde. Houve aqui uma mudança da percepção da guerra na Ucrânia com estes acontecimentos? Muito boa tarde. Bem, é evidente que vamos cá ver as análises que se podem fazer neste caso, nós já as fizemos aqui muitas vezes e, portanto, acho que neste tipo de guerras ninguém se admira que ocorram este tipo de situações por uma razão muito simples. Primeiro, porque a guerra realmente tem sempre coisas destas, infelizmente. Em segundo lugar, também por uma outra razão, porque no fundo Putin já nos habituou a fazer coisas destas, como fez em Grozny e em Alepo, não é? E portanto, enfim, é uma filosofia de guerra que até certo ponto tem uma questão que eu não posso, tem um aspecto que eu não posso deixar de sublinhar, que é este. Normalmente, enfim, costuma dizer-se que a guerra antigamente era uma forma de haver relações internacionais, não é? A partir da Carta da ONU, em 45 deixou de ser, passou a ser, digamos, em tese proibida, embora se diga sempre que os Estados têm direito a fazer a guerra em certas condições, o chamado ius ad bellum. Mas depois, em contrapartida, as convenções de Genebra e outras convenções, aliás, exigem que haja um certo comportamento na guerra, é o ius in bello. Ora bom, acontece, na verdade, portanto, à luz do direito internacional, todas as guerras de agressão, como é o caso desta, estão proibidas por lei, são guerras ilegais, portanto é evidente que a invasão da Ucrânia é ilegal à partida, portanto, como é ilegal à partida, isto põe logo em causa um problema de fundo que conduz-nos ao segundo ponto, que é a questão do massacre, que é este. É que, normalmente, nas guerras convencionais, digamos, clássicas, os que estão, digamos assim, os dois lados da guerra têm sempre interesse, quando invadem, digamos, um invade o outro, têm sempre interesse em não molestar muito a população civil. Porquê? Porque até lhe pode ser útil, não é? A população civil pode ser útil por um lado e por outro lado porque não ganha para o seu lado a população civil se começar a exorbitar, digamos assim, a guerra para uma espécie de guerra total, de massacre, de destruição. No entanto, normalmente até acontece uma coisa, porque as guerras convencionais são muito mais suaves, entre aspas, bem entendido, que as guerras civis. Nas guerras civis há muito mais selvageria. Ora bem, mas a verdade é esta, é que eu acho que o caso de Putin é um bocado este, é que ele não sabe fazer a guerra de outra maneira. Porquê? Porque já o fez das outras vezes. A ideia não é propriamente usar ou, digamos assim, ou manipular a população. Ali trata-se de retaliar pela resistência que foi oferecida. Ele fez isso na Chechênia, fez isso na Síria. E normalmente isto passa por um fenómeno, algo, digamos assim, inconsciente ou consciente, mas que nós muitas vezes não damos por isso, que é o seguinte, é que para se fazer isto é preciso primeiro desumanizar o outro. Ou seja, eles têm que olhar para aquelas casas de civis, para aqueles civis, como sendo simples objetos que, portanto, são para bater friamente, se for caso disso. Por conseguinte, o que há, digamos, de novo, em rigor não há nenhum, porque isto até era expectável. Eu até estava, já uma vez aqui dissemos isto, estávamos admirados como é que não havia já casos destes em massa, porque nós nem estamos em condições de saber o que aconteceu em Alepo e em Grozny, por uma razão muito simples, porque não nos deixaram sequer, não há estatísticas propriamente fiáveis, não nos deixaram tirar fotografias durante, e há umas do final, mas são muito gerais e tal. Portanto, devem ter-se passado coisas terríveis e horríveis. E acontece que agora o que está a acontecer é que Putin não está a querer sequer utilizar a população para o seu lado. Está naquela fase em que o que importa é escaquear o mais possível
E com isso, portanto, ao tirar indiscriminadamente, ocorrem coisas destas, e depois há sempre unidades, que aliás penso que a unidade que praticou o massacre em Butcha já está identificada, há sempre unidades militares que nestas coisas depois exorbitam no momento e no local, independentemente, geralmente podem receber ordens, como é evidente, nós sabemos isso, na Guerra da Jugoslávia isso aconteceu, o caso de Srebrenica é um exemplo disso, não é? Alinharam 8.000 homens a partir dos 14 anos numa berma de estrada, todos os joelhos, e foram sucessivamente abatidos na nuca, com um tiro, isso aconteceu na Guerra da Jugoslávia, e depois sem vala comum, e acontece que, e próximo de Srebrenica, ou seja, na cidade de Srebrenica, na vila, ouviam-se os tiros, não é? Estava aí a 2 quilómetros, aí, o massacre, e portanto o que acontece é tipicamente de um Estado que, como não está a correr bem a guerra, está naquela fase em que o grau de destruição ajuda a infundir terror, medo, e aquela ideia de, enquanto vocês não vergarem um bocado, ou tudo, não é? Nós não abandonamos aqui esta tática de escaquear tudo. Portanto, para escaquear tudo tem que haver fogo indiscriminado, como é evidente. Foi o que aconteceu em Mariupol. Aliás, eu penso que Mariupol deve ter muitos mais massacres do que o que aconteceu em Butcha. Em Butcha, o que nos impressionou muito foi que dá a sensação de que houve unidades militares que resolveram selecionar um conjunto de civis. No fundo, aliás, os outros civis dizem que estavam lá a ouvir os tiros, mas nem se aperceberam bem, fugiram, não é? Estavam metidos nas catacumbas, não é? Nas caves e coisas do género, e portanto foi uma espécie de retaliação, de vingança, provavelmente, e também de terror, infundir o terror. Mas, para mim, o caso de hoje, por exemplo, que o Matias estava agora a falar, é um caso típico que já deve ter ocorrido em Mariupol há semanas. Atira-se a destruir tudo. E quando se destrói tudo, escaqueira-se tudo. Aliás, aquele teatro de Mariupol, dizem que há 300 pessoas lá em baixo, quer dizer, isto é uma coisa, nos escombros não foram tiradas ainda, portanto, isto quer dizer que casos destes vão se repetir, infelizmente. É uma tragédia, vão se repetir por muitas vezes, porque faz parte de um ponto de vista da guerra que é, normalmente os tribunais, os militares profissionais dizem que é manter a pressão sobre o inimigo, não é? Manter a pressão sobre o inimigo fora das leis da guerra, isto é, manter a pressão sobre o inimigo destruindo, matando, infundindo terror, portanto, que é contra as leis da guerra, mesmo quanto ao jus in bello. É uma forma de pressionar e uma forma algo primitiva de o fazer. Por isso é que não é por acaso que alguns analistas e comentadores já escreveram alguns artigos a dizer uma coisa que é verdade. Putin devolveu-nos ao século XX, isto é, digamos assim, devolveu-nos há 100 anos. Nós regredimos 100 anos nesta guerra porque Putin voltou 100 anos atrás. Aliás, como as suas ideias quanto ao controle da Ucrânia, essa coisa toda, também já são de há 100 anos atrás e até mais, não é? Aquela narrativa toda que ele tem, nacionalista, etc. E, portanto, o que sucede é isso. Portanto, eu julgo que, francamente, nós agora damos pelo horror porque vimos filmes e fotografias, de facto, horrendas. Mas estou convencido que muita coisa pior já aconteceu nos outros sítios. E, portanto, muita coisa pior vai continuar a acontecer enquanto Putin não conseguir colocar-se naquela posição ideal de dizer assim, nesta parte do território, daqui não sai, daqui ninguém me tira, e vocês que querem alguma coisa têm que ceder isto. E para isso é que serviu escaquear 90% de cidades, matar... E eu estou convencido, aliás, os números, como sabem, de mortos são números confirmados. Mas há muitos casos em que os mortos não podem ser confirmados. Por exemplo, aqueles 300 debaixo do teatro em Mariupol não podem ser confirmados ainda. Será um certamente dia. existiriam outros que depois serão Não, apontados como desaparecidos mais são tarde e muitos que não se milhares. podem Mas há uma confirmar, não é? novidade, eu queria terminar com isto. Há uma novidade, no entanto, que pode ajudar também a explicar isto. A vingança. É que o Kremlin, pela primeira vez o Kremlin, admitiu pesadas baixas. É uma novidade que há bocado vi numa televisão. O Kremlin já admitiu que as baixas são pesadas. Portanto, isto quer dizer, digamos, conjuga-se tudo para mostrar esta faceta em que a guerra, de certa forma, está perdida sob um certo ponto de vista. Portanto, agora o que há a fazer é destruir o máximo possível. Para quê? Para conseguir impor aquelas baixas que fazem com que os outros recuem e verguem. É um bocado isso, e se dobrem, é um bocado isso que eu penso. José Faustino, boa tarde. Com estes acontecimentos, que impacto é que isto pode ter no apoio à Ucrânia e no desenvolvimento do conflito a partir de agora? Falamos destes acontecimentos para que os ouvintes se situem e contextualizem os crimes de Butcha, também em Hostomel. Há outras cidades onde se começam a encontrar também muitas vítimas civis.
Bom, boa tarde. Eu acho que, me parece, é que entramos numa fase da guerra eh, em que podemos estar aqui perante uma posição complicada, não do ponto de vista militar, o ponto de vista militar está percebido, é um retirar de forças para o juntar na zona das regiões separatistas. Há muita gente a dizer que o objetivo é isolar a Ucrânia do mar ainda até Odessa. Eu tenho algumas dúvidas sobre isso. Não sei se os russos neste momento têm a capacidade para isso. As coisas têm corrido mal. Mas, sobretudo, o ponto crítico a que chegamos é um problema complicado, que ainda se fala pouco nele, que é desfazer ou começar-se a desfazer um bocadinho aquilo que foi uma das grandes virtudes desta guerra, que foi unir o Ocidente. E já se começam a ouvir vozes em desafinação. E depois, todo o acompanhamento que se tem dado da guerra, às vezes temos tendência para provocar também esse desentendimento. Por exemplo, o genocídio é um crime cometido por uma nação, um grupo, por uma nação normalmente, quando quer exterminar outra nação ou um grupo étnico, como por exemplo Hitler queria acabar com os judeus. Portanto, isso é um genocídio. Ora, por muito que esteja ao lado dos ucranianos, eu estou, e critica 100% a agressão da Rússia, não vejo ali sinais de genocídio. Outra coisa bem diferente é da barbárie da guerra, como o professor Silvério Cunha disse bem, é andar 100 anos para trás do modo como se faz a guerra, mas não foi agora que se começou. Putin já o tem feito em vários sítios, na Chechênia, já o fez na Síria, já o tem feito em vários sítios. É de facto o estilo dele, é esse tipo de guerra o dele. O que ali, na realidade, se verifica são crimes de guerra. Crimes de guerra e ataques, eu não sei, há um outro crime menos grave do que o genocídio, que é o mal contra a humanidade, é uma coisa qualquer assim do género. Crimes contra a humanidade. Crimes contra a humanidade. E até aí eu vou. E os crimes de guerra. Os crimes de guerra podem ser cometidos, eu não sou especialista em direito internacional, mas podem ser cometidos perante tropas adversárias e podem, sobretudo ser cometidos contra civis. Portanto, e aí é a grande gravidade dos crimes de guerra. A mim parece-me simples a análise disto, não querendo, não sendo também especialista militar, mas hoje o armamento, não é preciso ser muito sofisticado, tem grande eficácia de pontaria, digamos assim, a uma distância de quilómetros. E os mísseis e até as munições de artilharia conseguem atingir a uma boa distância alvos mais ou menos pretendidos. Poderia, no princípio, haver a desculpa de dizer assim, bom, os ucranianos militarizaram toda a gente, há uma grande resistência ucraniana, e eles metem-se lá em cima dos edifícios a disparar cá para baixo, contra os russos. E então eles, com as peças, com os obuses de artilharia, disparam lá para cima dos edifícios para os matar. Ora bem, isto poderá ser assim, mas já está mal, porque a infantaria combate-se com a infantaria e não com a artilharia, especialmente quando estão em causa o perigo dos danos colaterais que são os alvos civis. Ora, eu não vou, por mesmo que esteja um terrorista, um agressor, seja quem for, entrincheirado num bloco habitacional aos tiros lá de uma varanda, e não vou atirar um míssil para esse edifício para destruir o míssil. Eu cometo um crime. Não, é bom de perceber isto. A princípio, eu pelo menos olhei com esses olhos toda aquela movimentação e verifiquei que era compreensível, entre aspas, os ataques de raiva que se verificavam com peças de artilharia contra um ou outro atirador que eventualmente lá tivesse. Mas depois comecei a verificar que aquilo já eram tiros a mais e já eram edifícios a mais porque eram cidades inteiras. E depois ainda se verificou outra coisa, que foi o ataque à distância e, de certa forma, cega. Porque nós estamos aqui a falar de ataques cirúrgicos, eu sei
que os americanos têm mísseis, quase que entram por dentro das janelas, andam por dentro da casa e vão atingir quem quer. Não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de mísseis que andam muitos quilómetros e disparam para as cidades. E desde o princípio, para mim me parece claro que o objetivo das tropas russas foi sempre, quase desde o princípio, atingir alvos indiscriminadamente. Repare-se que não há casas pequenas, não se vê o campo, mas as casas e as quintas não han de estar muito destruídas. A grande destruição é nas cidades, nos grandes centros urbanos, e quanto maior é o edifício, melhor para eles. Pior, não é? Mais atingidos são. Portanto, indiscriminadamente. Bom, o que faltava saber foi quando eles retiraram, porque de facto se retiraram do cerco a Kiev, e então verifica-se naquelas cidades mais pequenas à volta de Kiev estes crimes que são evidentes. Portanto, agora já há provas através de fotografias de satélite, tudo isso mais ou menos que estão a ser acompanhadas pelas forças ocidentais, e sabe-se perfeitamente que aquilo não foi nenhuma encenação, nem como eles querem dizer, torna-se completamente ridículo, e eu nem vou entrar nesse ridículo da comunicação russa. E a verdade é que eles, na minha opinião, fazem uma guerra contra a Ucrânia indiscriminadamente. Portanto, o objetivo é avançar, seja como for. E toda aquela gente amarrada com abraçadeiras daquelas de serrilha nas mãos e nas pernas e com um tiro na nuca, aquilo é um fuzilamento, claro, de civis, nem sequer estavam camuflados, de homens, mulheres, de crianças, toda a gente. Portanto, aquilo é uma barbárie tal que está ali um sentimento de ódio por um povo irmão que é o ucraniano e também de vingança por aquilo não estar a correr bem, porque eles também estão a ser pressionados por Moscovo, claro que sim. E não há, desde o princípio, para mim isso é muito claro, o exemplo deste bombardeamento à estação do Caminho de Ferro, como outros que têm havido agora recentemente em Odessa, para mim não há, nem nunca houve o cuidado de evitar a morte de pessoas. É ao contrário, onde há mais pessoas é para onde eles disparam. Ora, um edifício enorme, 15 andares, está cheio de famílias, cheio de gente, vive lá muita gente. O teatro, sim, os hospitais, desde o princípio, que as tropas russas fizeram desses edifícios, com pessoas lá dentro, alvos privilegiados. Ou seja, até este ataque a Kramatorsk não traz nenhuma novidade, uma novidade profunda àquilo que foi até agora. Nada. Aquilo é uma guerra criminosa e é evidente que estão a ser cometidos crimes de guerra. E os crimes de guerra são da responsabilidade de quem os manda cometer e de quem os comete. Este é o ponto. Agora, se isto alguma vez será julgado ou não, isso eu não sei responder. Tenho dificuldade em dizer isso e ainda muito mais dificuldade em analisar o que é que vai acontecer a evolução política da Rússia, não é? Se o Putin é derrubado, se não é, isso não sei dizer. De maneira que é muito difícil saber se isto vai ter ou não vai ter julgamento. Há um julgamento que tem, é o julgamento do mundo livre, que já viu de facto o que é que ali está a passar, e mais, e o que é que se poderá vir a passar de pior, e o que se pensava que se podia evitar sendo grande amigo do Putin e onde estava tudo enganado. Portanto, aquilo é daquilo que ele é feito. E mais, não nos deixemos enganar. Não nos deixemos enganar porque metade ou uma grande parte da população russa estão de acordo com o Putin. Eu gosto sempre de dizer isto, que é para não ficar sempre só um a culpado. Isto vale o que vale. Claro que depois mudarão e tudo isso. E agora, o que é importante é que o Ocidente se mantenha unido no apoio à Ucrânia, sobretudo no que diz respeito à unidade, pelo menos a falarmos todos da mesma forma e estarmos todos do mesmo lado. Bem. E as sanções vão-se agravando e vão-se fazendo aquelas que são possíveis. Ora, naturalmente que elas também implicam sacrifícios para o lado de cá. Sobre o que está a ser, ou o apoio que está a ser dado à Ucrânia, na reunião de ministros dos negócios estrangeiros da NATO, o ministro dos negócios estrangeiros ucraniano disse que tinha apenas 3 pontos na agenda. Armas. Três necessidades. Três necessidades. E, portanto, usou uma forma bastante interessante de comunicar aquilo que necessita.
Hoje, curiosamente, a Eslováquia está a transferir para a Ucrânia um sistema S-300 de mísseis de antiaéreos. Está a acontecer precisamente no momento em que gravamos o programa. E, durante o dia de hoje, o Presidente da Comissão Europeia está na Ucrânia. Ursula von der Leyen, assim está correto, e Josep Borrell, o representante dos negócios estrangeiros da União. Silvério Cunha, estão os países da NATO a responder como devem ou, de acordo com as necessidades da Ucrânia, podem entregar mais material de guerra? É esse o caminho que aqui Poder vai ser podem, seguido? e é evidente que poder podem, e vamos cá distinguir as coisas. Em primeiro lugar, a ida, claro, da Ursula von der Leyen é simbólica, embora um simbolismo bastante, como costumo dizer, um simbolismo expressivo. Portanto, é importante, não é, é importante ela ir lá. Agora, a NATO não atua em conjunto, portanto não está a atuar em conjunto, são países membros da NATO que estão a fazer isto, digamos assim, individualmente, como há países membros da NATO, que o caso da Hungria, que não está a fazer e que não está, e que está a boicotar, mas acontece que a NATO, os países da NATO estão a acelerar, no fundo, a entrega de armas. Claro, o grande problema que se coloca aqui é que até onde é que isto... Há aqui um problema que até certo ponto, realisticamente falando, tem que se pôr em cima da mesa, que é este. Eu penso que não é possível, quer dizer, pode acontecer, tudo pode acontecer, aliás. Não é, digamos, muito provável que qualquer um dos lados saia vencedor no sentido objetivo e material do termo. Não é provável, por uma razão, porque os ucranianos vão ter seus limites, até de homens, e os russos têm limites mais alargados, e esta guerra que Putin está a fazer é uma guerra que se contenta com, reparemos nisto, eles podem mandar mísseis do do Mar Negro, perdão, mas já têm mandado mísseis do Mar Cáspio, que é um mar mais afastado, um mar interior, que tem o tamanho quase da Península Ibérica, e que, portanto, é um mar muito grande, onde há tempestades e tudo, e esse Mar Cáspio, portanto, eles mandam, também lá tem vasos de guerra, e estão a mandar mísseis, portanto, a milhares de quilómetros de distância. O que é que quer dizer? Quer dizer que se continuar uma guerra deste tipo, é evidente que a prazo os ucranianos não têm grandes chances, porque é mesmo que se chama, é o que eles fizeram em Grozny, não é? Quer dizer, é deitar tudo abaixo e sucessivamente, e é uma destruição total. E nessa altura aquela ideia é quando é que eles se rendem e querem, nas negociações, atender aos principais pontos que nos interessam. Qual é o perigo aqui? O perigo aqui é que, se a guerra de facto se eterniza com este registro, que é uma guerra, portanto, híbrida, e é uma guerra onde se usam muitos meios, onde se destrói muita coisa, mas é uma guerra que vai destruindo diariamente, não é uma guerra que se resolva num só golpe, digamos assim. É evidente que isto vai se prolongar, e prolongando-se vai pôr em causa muitas coisas. Primeiro, vai eternizar a guerra e não vai propiciar negociações. Portanto, é uma coisa que é terrível, mas é verdade. E eu até compreendo, por exemplo, o Zelensky, quando diz que depois de Bucha negociar é mais difícil, é porque ele de facto deixa de ter condições até políticas internas para negociar sem mais. Porque a opinião pública ucraniana agora já está naquela fase em que também tem um ódio danado aos russos, como se compreende, e portanto agora já é aquela fase em que vale tudo contra uns e contra outros. Por razões diferentes, embora, e com legitimidades diferentes. E o que eu penso é que esta eternização da guerra tem que ter aqui quer-se atingir um ponto de equilíbrio, que é aquele ponto em que os ucranianos, com bom material, conseguem pôr aos russos aquilo que se chama um impasse militar. Pronto, e nessa altura as negociações terão mínimos de igualdade para se poder discutir. Mas há aqui um problema que é este, é que Putin, como todos os ditadores, tem um problema pela frente. É que se ele perde perante o Ocidente, vai perder muito, porque vai ter que ceder muitas coisas, conquista ali aquela zona da Ucrânia, mas não é por aí que ele também vai ter grandes coisas, ele próprio terá que reconstruir essa parte toda que ficou destruída, não é? Portanto, tem problema também pela frente, e ele vai ter um problema que é o de, digamos assim, em termos externos, está isolado, não vai durar, não é tão cedo que ele voltará aos circuitos internacionais, etc., o que vai levar a uma crise do sistema político russo muito grande. Por outro lado, se a opinião pública russa se apercebe de que ele perdeu, nessa altura passa a ter um problema muito grave dentro da Rússia, porque os ditadores têm esse problema sempre, não é? A opinião pública, a multidão, apoia 80%, mas também desapoia depois a 90% ao menor extremação.
Portanto, há aqui um ponto de equilíbrio que não se sabe qual vai ser. E isto levanta um problema de fazer o cálculo. Quando é que, digamos, até quando é que vão chegar os dois ao cansaço de demonstrar-se que aquele tipo de guerra não resulta? Eu aqui tenho um bocado de receio, muito francamente, que se a Rússia continuar a fazer este tipo de guerra, acho que queira tudo, para eles é fácil, eles até podiam retirar as tropas todas e estarem ali a bombardear com mísseis sistematicamente tudo e deitar tudo abaixo. Podiam fazer isso, eles podiam fazer isso em Kiev. Não fizeram por razões que se prendem também com o facto da Ucrânia estar na Europa. Sim, mas aí a vida também podia correr mal. Claro, podia. Também podem começar a cair mísseis em Moscovo. Podem, mas acontece que essa probabilidade é sempre menor. Porquê? Acontece que então é sempre menor. É dar mísseis aos ucranianos. Qual é a Sim, mas é um sempre... caminhão, está lá, só sim, mas qual é o problema? É sempre menos provável. Porque eles isso que ainda não quiseram fazer isso, como é isso ia evidente. provocar também, mas isso ia provocar uma escalagem. Mas Agora, a questão que se coloca mas ninguém pensa que se a Rússia se retirar da Ucrânia e começar a bombardear da Rússia para a Ucrânia, que não vai receber do mesmo tratamento. Claro, mas a questão vai começar a cair mísseis a Moscou. Mas a Rússia não vai retirar da Ucrânia. A Rússia vai querer segurar uma parte da Ucrânia para si. Agora, esse ponto de equilíbrio é que é muito difícil. Claro. Porquê? Porque quanto mais se eternizar a guerra, mais difícil alcançar o ponto de equilíbrio. Porque maior é a destruição, mais são as mortes, maior é a crise económica, energética, tudo, e, portanto, começa a ser uma coisa insustentável em nível geral. Por fim, queria chamar a atenção para um ponto que é este. Como dizia o Sr. Faustino há bocado, vamos ver até onde é que a opinião pública ocidental resiste. Porque o Putin está convencido de que, como nós somos uns decadentes para ele, nós não vamos resistir muito. E há um certo, digamos, há como que um sinal de decadência, efetivamente, tem que reconhecer, que é, quando efetivamente os sistemas políticos não têm chama, e apenas têm sistemas políticos complicados, ingeríveis, materialismo vulgar, quando, digamos assim, passa-se a viver em função do imediato, etc., como tem sido no Ocidente, isso vai socavando, digamos assim, o núcleo duro daquilo que são os valores do Ocidente. E ele também está a contar com isso, está a contar com um pacto da opinião pública, no fundo, estar do lado dele e dizer assim, porque é que não fazemos as pazes com a Rússia e acabou? Porque é que não fazemos aqui uma Eurásia que vai de Lisboa a Vladivostok? Porque não? Ele até é um tipo que põe tudo na ordem e por aí fora, e isso é um problema que se vai pôr. É um problema que se vai pôr e ele conta com isso. Agora, se ele conta com isso em tempo, é que é uma coisa que não sabemos. José Faustino, os países da NATO e outros aliados estão a dar aquilo que a Ucrânia necessita? É este o caminho que deve seguir? E o que é que pode resultar desta visita de Ursula von der Leyen a Kiev? Vamos ver. Eu não vou, quer dizer, eu acho que há o perigo, mas não sou tão pessimista como o professor Silvério Cunha. Eu acho que o pessoal vai começar a desorganizar-se, mas isso é tendência para isso, né? O comodismo e o conforto têm tendência para a boca falar, né? Então, enfim, para criticarem o seu próprio conforto. E depois também aqui há uma coisa que é verdade. Eu não faço distinção entre as raças, mas há uma coisa que é certa: aquela gente ali daquela zona da Europa, os russos, os ucranianos e toda aquela gente, não são bons de assoar, como costuma dizer em bom português. Basta lembrar-nos que Hitler ocupou a Europa nas calmas, ao fim de 8 dias estava a visitar Paris. Quer dizer, Putin não vai a Kiev, nem de perto nem de longe. Ou seja, porquê? Porque são os ucranianos. Porque eles lutam até morrer. Faz parte da genética deles. A gente aqui e tal, e coisa, vamos lá negociar, e ver se nos entendemos e tal, e por aí adiante e tal. Não, eles ali não cedem. Como se diz, são duas massas brutas, com o devido respeito, neste caso, dos ucranianos. Mas eles são assim. A sua forma de ser é assim. Quer dizer, é de facto extraordinário. Nós temos que ver isto. Um indivíduo ou um homem ou mulher, não interessa, um cidadão ou uma cidadã ucraniana, que saiu há 20 anos da Ucrânia, eu conheço alguns, constituíram vida fora da Ucrânia. E agora fazem as malas, voltam para a Ucrânia para combater o invasor russo. Isto é um problema genético. Isto não é só amor à pátria. Eles são assim, quer dizer, vivem a coisa de uma forma muito diferente
daquilo que, por exemplo, aqui nós no sul da Europa vivemos, não é? Agora, há o perigo, corre-se o risco, de facto, de começar a haver divisão nas posições, até porque a própria Alemanha e os países que recebem o combustível da Rússia têm tido dificuldade e estamos a perceber que isso que é assim. Bom, portanto, a tendência é essa, eu próprio levantei o problema, não sou tão pessimista como o professor Silvério, repito. Mas estas reuniões todas que se têm verificado têm sido muito importantes. E eu destaco aqui, às vezes quando se fala nestas coisas do homem e das mulheres, eu sou contra as cotas e contra isso. As pessoas são e afirmam-se para aquilo que se afirmam. E eu nunca achei, mas não achei nem acho, que as mulheres sejam mais fracas para a luta do que os homens. Elas têm características diferentes que nós temos. É uma questão humana, é uma questão, se para um homem ou para uma mulher, não são iguais, é evidente. Mas isso não dá qualidades, nem tira qualidades de determinação e tudo isso. Eu registro isto. A primeira pessoa de peso da União Europeia a ir a Kiev, ainda em situações mais difíceis, foi a Presidente do Parlamento Europeu. É uma senhora. E agora, lá vai a Presidente da Comissão. Curiosamente, não vai o Presidente do Conselho, aquele que rouba a cadeira em vários sítios onde ela tem ido, onde tem a chuvalhada a senhora. Aquele chama o batata, aquele francês que não vai com o nariz assim, comeu, chama-lhe o batata. Não tem respeito nenhum para aquele cavalheiro. Há um tal António Costa quer substituir, desde que queira que sim, porque fará um papel melhor que ele, apesar de tudo. Esse não vai. Portanto, eu quero aqui salientar este assunto. Eu não digo que os russos que queiram abater a senhora van der Leyen ou que queiram abater quem quer que seja, com certeza que não o farão premeditadamente, mas é uma zona de guerra onde pode haver problemas. Os mísseis não têm olho, são muito bem orientados, a eletrónica é muito bonita, mas pode haver problemas. De qualquer modo, eu acho que é importante estas visitas a Kiev. Acho que é importante porque demonstram uma solidariedade pessoal com algum risco e tudo isso. O próprio Papa quer lá ir, o presidente dos Estados Unidos não foi porque os seus serviços de segurança não lhe permitiram isso, e tem que haver ali, porque também é mais complicado, e aí já haveria intenção de o abater com certeza, e portanto a coisa é complicada, mas eu acho que é simbólico, mas é muito importante as visitas a Kiev. Depois, em relação à NATO, a NATO tem-se andado a reunir, e há aqui um aspecto, porque eu já tenho ouvido aí uns zum de uns tais analistas, em que cá está o pessoal já a começar a dividir-se. O Putin tem andado a dizer, desde o princípio, que apoiar a Ucrânia é entrar na guerra. Não é. Não é. E mais, a NATO, o professor Silvério Cunha já o disse e eu vou sublinhar, a NATO por si não é nada. A NATO não tem armamento, a NATO não tem tropas. A NATO é uma organização entre países que no seu conjunto formam um exército. Tem armas, tem capacidade de defesa e até capacidade ofensiva. Isso tem. Mas as ajudas que estão a ser dadas à Ucrânia, ainda que no âmbito da NATO, em reuniões da NATO, com a aceitação dos plenários da NATO, etc., essas ofertas de armas e de outro tipo de apoio são dadas pelos países. Se Portugal quiser dar espingardas FN, ou G3 se ainda estiver, à Ucrânia, Portugal está na NATO, mas não é a NATO que está a dar coisa nenhuma. Quem está a dar somos nós, portugueses. E nós estamos a entrar no conflito. Isto é preciso que fique claro. E depois há um outro problema. Há um outro problema que é este. E o Matias já o sublinhou, e com isto acabo. O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano definiu muito bem as prioridades. Porque nós aqui na zona quente, aqui na nossa bela Europa, temos a mania dos cobertores, dos capacetes, das bolachinhas, do chocolatinho. Ora, o que eles precisam é 3 coisas essenciais: armas, armas, armas. E esta mensagem é fundamental para os ouvidos dos europeus, que é para não haver dúvidas. E o que a Europa, os países europeus têm que dar, lá está, a Europa, outra entidade que nem existe, são os países europeus. O que os países europeus, os americanos, o Ocidente tem que dar à Ucrânia, sobretudo, são armas e boas. Claro que há aqui um problema, que é bom a gente lembrar-se dele e falar nele. Há armas simples, como são aqueles mísseis anticarros, antitanques, que aquilo qualquer pessoa praticamente opera aquela brincadeira, aquilo parece um brinquedo,
Há outras coisas mais complicadas. Os americanos, com certeza, gostariam de dar F-35, F-16 ou F qualquer coisa. Aos ucranianos, o problema é que eles não os sabem pilotar. E, muito provavelmente, num mês ou dois, não os conseguem pôr a pilotar esses aviões. Ou seja, há equipamento de tal maneira sofisticado que não pode ser dado aos ucranianos porque eles não o sabem manipular. Por falta de exercício, não é? Por outro motivo qualquer. De maneira que tem que haver aqui algum cuidado, e sabem fazer isso com certeza, naquilo que se pode e deve dar às tropas ucranianas para que eles de imediato façam uso disso. Por exemplo, a mim está-me a causar, não sou especialista militar, mas está-me a causar um bocadinho de nervo aqueles 3 ou 4 barcos que eles têm ali no Mar Negro, que já se sabe que eles não podem lá levar mais barcos porque a Turquia não os deixa passar para dentro do Mar Negro. Ora, aqueles barcos já é a altura de serem metidos no fundo. Portanto, tem que se dar com quantidade suficiente os tais mísseis, que agora não me lembro o nome, tem um nome Neptune, portanto, tem um nome do deus do mar, os mísseis Neptune ou outras coisas quaisquer, que derrubem, já abateram um barco daqueles. Tem que os abater todos, porque é um perigo que ali está. Eles não se atrevem a vir para a terra porque aquilo está tudo minado, o que é também um perigo, não é? Isso das minas é outro problema grande, parte a parte. O que é certo é que tem que haver armamento que eles operem e que utilizem de imediato. Posso utilizar, e que então. lhes tragam vantagens táticas imediatas, como é, por exemplo, a questão do Mar Negro e a defesa de Odessa. Da Austrália agora, seguem carros deixa-me só dizer uma coisa. Militares. Para concluir, Faustino. Não, só para concluir uma coisa. O professor Silvério Cunha falou em vencidos e vencedores. É verdade que, como se costuma dizer, a olho nu ou à vista desarmada, não irá nunca haver vencedores, por muito tempo que aquilo dura guerra. Agora, há uma coisa que nós sabemos, seja como for, se a Rússia, se isto acabar com a Rússia na Crimeia e com o Donbass, é uma derrota. Para aquilo que eles fizeram é uma derrota. Eles criam a Ucrânia toda, isso não há dúvida nenhuma. Os ucranianos também não ganharam, porque ficam com o Donbass, por exemplo, que eles não ocupam na totalidade, podem vir a ocupar. Lá está, também é uma derrota, mas também é uma vitória, porque eles não foram invadidos. De facto é aqui difícil, mas a análise é esta. A Rússia, se ficar por aqui, é derrotada. E já está a perder a guerra claramente. Volodymyr Zelensky tem estado presente com comunicações em diversos parlamentos. O Parlamento português endereçou agora um convite, ou aprovou um convite, que fosse feito o convite a que o presidente da Ucrânia pudesse estar presente no Parlamento português, assim, à distância, naturalmente. Foi uma decisão que foi aprovada por todos os partidos, exceto pelo PCP. Silvério Cunha. Naturalmente, bem, começo por uma ponta para acabar na outra. Bem, Zelensky está, enfim, a fazer uma boa prestação cénica e que é necessária, não é? Que ele está a fazer muito bem, aliás, é isso que ele tem revelado, e por isso ele, para se manter, digamos assim, para manter a Ucrânia na crista da onda em termos de notícias e em termos de assunto na agenda internacional, ele tem que ir falando sucessivamente em parlamentos e tem que ir mostrando-se, digamos, permanentemente, expondo-se permanentemente. Portanto, enfim, ele está a cumprir o seu dever e está a fazê-lo muito bem, diga-se passagem. Talvez é também uma coisa que ninguém esperava, provavelmente era que ele fosse tão bom nisso, e está a ser, de facto, ele tem muitas capacidades a esse nível. Falar nos parlamentos é importante, porque ele dirige-se, no fundo, ao Poder Legislativo, o que é importante em termos, digamos assim, simbólicos também políticos, e dá força. O nosso Parlamento aceitou, por uma esmagadora maioria, que ele se dirigisse. O PCP mantém aquela incompreensão que eu, de facto, não entendo. O PCP realmente tem uma forma de olhar para a Rússia, que é uma forma que parece que acabou, eles olham para a Rússia como se a Rússia estivesse ainda antes de 1991. E é curioso, é uma coisa que não é, digamos assim, não é uma apreciação racional. Não é, e portanto acho que é uma má análise. Fazem uma análise política, digamos até histórico-política e geopolítica e geoestratégica e geohistórica do que se passa no leste. E portanto, como fazem essa análise, a meu ver, algo errada, porque acho que é objetivamente errada, não é completa, limitam-se a dizer que querem a paz, querem isto, querem aquilo, e que no fundo a vinda de Zelensky iria
agudizar o belicismo. A questão não está aí já. É que realmente isso era quando muito antes de tudo, se houvesse, ainda antes da invasão, quer dizer, se houvesse um acentuar de um belicismo qualquer, mas acontece que a Rússia é que veio a acentuar isso progressivamente. E depois há uma coisa que eu também acho que a mim surpreende muito, porque acho que realmente há uma deficiência na análise. Acontece que a Rússia, a verdade é que já fez isto noutros sítios, e mais, e desde 2007 que Putin, como eu já aqui disse, avisou o que ia fazer, e escreveu aquele ensaio há quase um ano, em que dizia que a Ucrânia e a Rússia eram a mesma coisa, e portanto era natural que quisessem, que fossem unidas. Quer dizer, há aqui qualquer coisa que de facto já está há muito tempo em marcha. Ora, isto tem de ser tomado em linha de conta por todos os estadistas e pelos políticos em geral, incluindo o PCP. O PCP parece que olha para Putin de uma forma que é completamente despropositada e completamente, a meu ver, errada. Pronto, é uma questão de apreciação, que é daqueles erros, muito frequentemente os políticos cometem erros, inclusivamente em nome de qualquer coisa que está no imaginário. Nós sabemos que os partidos, como os homens, os seres humanos, como os grupos, as sociedades, têm um imaginário político. E acontece que esse imaginário político aqui está completamente apontado para o lado errado. Completamente apontado para o lado errado. Neste tipo de ações políticas, até mais proximamente, por exemplo, na Câmara de Évora foi aprovada a suspensão da geminação da cidade, com a cidade russa de Suzdal. Eu também quero dizer uma coisa que queria aqui separar, que é assim, eu há bocado já Faustino falou que os povos eslavos são complicados. Aliás, eu há dias, por curiosidade, eu ouvi na televisão por acaso um comentário e por acaso eu tenho esse livro e fui ver até melhor, já tinha visto há muito tempo. O Milan Kundera tem um livro onde a imortalidade, onde ele tem uma espécie, é um livro de ficção, mas também de ensaios e tal. Ele tem lá, num dado momento, uma apreciação da alma russa, um capítulo grande. E ele, nessa apreciação da alma russa, repara, ele escreveu há muitos anos isso. Foi dos primeiros livros dele, antes da Insustentável Leveza do Ser. E ele, ao apreciar isso, ele que aliás também é eslavo, não é? Dizia assim, realmente a alma russa é muito complexa porque pensa de uma forma que realmente não é completamente igual ao do imaginário europeu. Eles são europeus, mas não têm o mesmo imaginário que nós, porque não foram afetados pelos mesmos movimentos históricos, não viveram uma história tal e qual como nós vivemos aqui no Ocidente, não tiveram, portanto, não há nada de semelhante. Isso moldou a cultura russa, de facto. E acontece que, é bom dizê-lo, eu não gosto, agora voltando à questão da germinação, eu não confundo os russos com Putin nem o seu aparelho de poder, porque isso é sempre injusto. Culpar os povos é uma coisa que é injusta e, de facto, nós não devemos fazê-lo. Mas acontece que realmente, e era aliás uma forma tradicional de haver relações internacionais, era culpar os povos e não se tocava até nos dirigentes. A Segunda Guerra Mundial é, pela primeira vez, a guerra onde se faz a inversão. O povo é, digamos, absorvido, os dirigentes é que são punidos. Acontece que, também é claro, isso parte de um princípio de que o povo também parece que não sabe o que quer, não é? É um pau mandado. Mas a verdade é que historicamente é assim. Repare-se, a Rússia tem o apoio da Igreja Ortodoxa, o Putin tem isso tudo, mas eu não gosto de confundir os russos com isso. E aí, no caso da germinação de cidades, são pequenas localidades, em termos gerais, e, portanto, eu nunca sei o que é o caso concreto. Quem é que está a mandar naquela localidade? Quem é o Presidente da Câmara? É uma municipalidade onde haja mínimos de democracia? É isto, é aquilo? Lembramos da notícia de hoje, Matias, repara, um importante autor russo apanhou no comboio, foi com uma tinta vermelha, até tem os olhos um bocado em causa, porque dirige uma revista da oposição, e ele até disse mesmo, deu uma entrevista a explicar porque é que ele é contra o Putin e por aí fora. Portanto, eu parto do princípio que na Rússia também há muita gente que está a ver isto, digamos, bem. Agora, a máquina de propaganda é muito grande, a meu ver foi um erro cortar aí as comunicações, por acaso acho que foi estrategicamente um erro, porque justifica, digamos assim, a censura cada vez maior que há lá, mas eu sinceramente aí acho que são coisas demasiado pequenas. Sim. E deviam ser examinadas do ponto de vista local. Agora eu não faço ideia nenhuma, portanto o princípio é isolamento, mas às vezes o isolamento tem efeitos perversos, isto é, efeitos não previstos, e é preciso ter cuidado com isso. Passo então ao José Faustino para uma análise breve a estas duas situações sobre a ação política aqui no país, uma delas localmente, o caso da germinação com a cidade russa de Suzdal, outra o convite ao presidente da Ucrânia para discursar no Parlamento e um pedido que não foi aprovado pelo PCP.
Bom, são de facto 3 assuntos, mas vamos eles, todos eles ligados. Zelensky, como ator profissional que era, fala bem, é simpático e, apesar de tudo, transformou-se num herói. Porque ele está lá a dirigir o país e hoje, e, aliás, até a oposição, eles já disseram todos, acabou a oposição política, agora temos uma coisa, é defender a Ucrânia. Ele é o líder da defesa da Ucrânia. Isso é uma coisa que todo mundo reconhece, seja lá quem for, até o Putin reconhece isso. E, portanto, faz parte da parte dele, da Ucrânia, que o presidente Zelensky apareça na comunicação social ocidental, tal e qual como faz parte, digamos, no imaginário moral, no bem-estar das pessoas do Ocidente, convidarem, porque é uma coisa rara de acontecer, o presidente Zelensky, através de videochamada, falar no seu parlamento, porque não é todos os dias que um presidente de todo país fala no parlamento. Isto são condições excepcionais. Como condição, por exemplo, a leitura que eu faço da presidente da Comissão Europeia ir à Ucrânia é dizer: nós iremos desenvolver um processo de facilitação para vocês aderirem à União Europeia. Para mim é o símbolo, é a leitura que eu faço. Está bem que isto também se pode dizer por telefone, mas o facto dela ir arriscar, podemos até dizer a própria vida, ou ir à Ucrânia, ou ir arriscar bastante, quer simbolizar isto para que todo o mundo veja. Ora, os países estão a dar voz a Zelensky justamente para essa situação. O Partido Comunista. O Partido Comunista é o Partido Comunista. Eu estou como ao outro. O comunismo é o que é, os partidos comunistas são o que são. Estes são os nossos comunistas, é o nosso Partido Comunista português. Nós habituámos a tê-los por perto, a tê-los no nosso convívio, e eu não tenho nada contra isso, desde que nos respeitemos todos. Agora, claro que é tapar o sol com uma peneira. O Partido Comunista é contra que o Zelensky fale na Assembleia da República. E depois, até não é a favor da Coreia do Norte, não tem bem a certeza se há lá uma ditadura, se não há democracia, não é a favor da Venezuela, não é a favor de tudo o que mexe por aí, que não é democrático. E eu tenho a certeza de alguns que são meus amigos e que eu considero que devem ter sonhos extraordinários nestas noites, a mãe pátria russa vai voltar, a grande União Soviética ainda volta pela mão daquele Putin, porque eles gostariam que fosse outro, mas pronto, é aquele que lá está agora à mão, e tudo isso. O Partido Comunista é aquilo que é. Agora, quem é que é o grande prejudicado nisto? É o próprio Partido Comunista. O Partido Comunista arrisca-se, se calhar para mal da democracia portuguesa, digo eu, não sei, mas arrisca-se a qualquer dia acontecer o mesmo que aconteceu ao CDS. A não ter deputados e desaparecendo, cada vez tem menos deputados, perde um deputado em Évora, que era o líder parlamentar, uma pessoa conhecida, que é o caso do João Oliveira e tudo isso. Ora bem, com coisas destas, quer dizer, o povo ainda vai suportando a conversa da Coreia do Norte. Não é, tal, se calhar é má vontade, está lá longe, não ligam aqui. Cuba, ainda mais, uma vez a Cuba também é boa gente e tal, que já devia estar resolvido, os americanos são uns carmurros e tal, e vai. Agora aqui não há desculpa nenhuma. As possíveis, e nós aqui falámos isso tudo aqui neste programa, todas as possíveis motivações que o Putin tinha, que podia ter, que eventualmente tivesse, todas as justificações da paz e cooperação, das pombas, tudo, no dia em que invadiu a Ucrânia, zero, perdeu a razão completamente. Mas perdeu a razão no momento, perdeu a razão passada e perdeu a razão futura. Eu não sei, é uma dúvida que eu tenho, e um dia será interessante falarmos sobre isto. Eu sei que há outras pessoas a interrogarem-se sobre isto, mas eu também me interrogo. Quem é que irá, no futuro, se isto se conseguir mais ou menos resolver, ficando Putin no poder, quem é que irá dialogar com aquele homem daqui para o futuro? Quem é o presidente que vai manter uma relação diplomática com aquele homem? Eu não estou a ver isto bem, isto no futuro é muito complicado. Agora, o Partido Comunista, ao defender o indefensável, prejudica-se ele próprio. Claro que Zelensky vai falar no Parlamento, já foi aceito, vai ser aplaudido, e tudo isso. Para concluir então, eu tenho pena de ver o Partido Comunista, que diabo, não lhes ficava mal dizer, pronto, sim senhor e tal, mas de facto a coisa está aí longe demais. Olha, nós já não nos pronunciamos sobre isso. Pronto, era uma saída airosa de fazer isso, mas não.
Tunga, sempre no mesmo. Estão a perder votos todos os dias. Em relação a Suzdal, erro total, completamente contra. Suzdal não tem nada, a exminação de Suzdal não tem nada a ver nem com Putin, nem com a Rússia, nem com coisa nenhuma. Suzdal é uma cidade classificada como património mundial e que se exminou em determinada altura com Évora. E isso é uma coisa que, no mínimo, ficará adiada durante este tempo tumultuosos e de guerra. Não é agora, não há nenhuma justificação, nenhuma justificação que leve a Câmara de Évora ou o município de Évora a quebrar os laços de amizade com Suzdal. Como o professor disse, e bem, não é o autarca, não é... É o povo que é desuniforme. Porventura apoiam Putin, mas que está lá para o caso. Ou não. Ou não sabemos. É essa massa abstrata de concidadãos nossos, cidadãos, neste caso russos, que nós somos portugueses, que geminaram as suas duas cidades, porque ambas são património mundial. Isso não é motivo para mexer. Agora, se me vierem a dizer, bom, isto é uma suposição, atenção, não seja mal interpretado, em Suzdal foi de lá que saíram os maiores carniceiros, o Putin é de Suzdal, e foi lá que se cortaram cabeças, e 30 por uma linha, e a Unesco tirou-lhes a classificação. Se calhar Évora faz bem em quebrar o laço que tem, aquele protocolo que tem. Agora, nestas circunstâncias, eu até digo mais, é completamente ridículo. E também não aceito, parte a parte, quer dizer, isto não faz sentido nenhum. Se eu tiver um vizinho russo que vive aqui, ou por acaso não tem, mas podia ter, tenho que o cumprimentar e tratá-lo como sempre o tratei. Então, agora, a culpa é que o homem tem, já lhe basta, ou que basta ter aquele monstro lá a mandar no país dele. Não é? Vir para outro país e agora ainda ser maltratado por isso? Não. E mesmo aqueles que são a favor de Putin, há aí um analista, um rapaz que dizem que é espião, que eu acho que ele não tem pinta para isso, que é funcionário do governo, não sei o quê, que vai ali para a televisão defender a Rússia e o Putin. Vai-se enforcar o homem, vai-se tirar a palavra ao homem. Eu acho que não, tem direito à sua opinião. Eu não estou zangado com como é que eles dizem, o João Oliveira e com as pessoas que eu conheço do Partido Comunista por eles defenderem o contrário do que eu defendo. Está errado. Tenho pena disso. Mas tem direito a ter a sua opinião, como eu tenho direito a ter a minha. Quer dizer, isto não lembra, como dizia o humorista, não havia necessidade. Com toda a franqueza, não, eu acho que não havia necessidade. Sempre da guerra... E eu até faço aqui um apelo. Não sei se a carta já seguiu, era melhor, o Dr. Pinto Sá deve tratar dessas coisas, ou mandar segurar a carta e na próxima reunião pensarem isso melhor, e eu disponibilizo-me pessoalmente, vale o que vale, sou um cidadão apenas, na minha qualidade de cidadão, ir meter juízo na cabeça daquela gente para não fazerem aquilo. Porque aquilo é uma parvoíce tremenda, que não prejudica Suzdal e só nos desonra a nós. Ficamos como ridículos no meio disto. Da crise e da guerra na Ucrânia passamos para o debate político nacional. Estamos na reta final do programa e vamos abordar o programa do Governo que foi debatido no Parlamento. Este programa do 23º Governo Constitucional foi debatido até ao dia de ontem. É um documento que está estruturado no programa eleitoral do Partido Socialista. A oposição diz que deveria ter medidas relacionadas com a crise e aos acontecimentos que, entretanto, mudaram o paradigma global. Silvério Cunha, temos um tempo curto, analisa este primeiro debate. Muito sinteticamente, eu acho que para já é cedo para fazer uma análise por uma razão, porque, na verdade, a questão pensa assim, o Partido Socialista tem maioria absoluta, tem um programa que lhe deu a vitória, portanto, quando muito, agora poderia haver adaptações a esse programa. Mas o Governo, na verdade, também que já anunciou que vai fazer adaptações, a verdade é essa. Aliás, muito em breve, não sei se esta semana ou na próxima, não vai haver um Conselho de Ministros que vai começar a tomar medidas por causa da crise. E, portanto, eu acho que é prematuro estarmos agora a julgar por uma razão, porque depende muito agora das medidas que vão ser tomadas a seguir. Quer dizer, aí é que vamos ver se as medidas se incluem no programa ou se são, então, medidas novas que vão enviesar no sentido de mudar estruturalmente o programa. Portanto, acontece que eu acho que é cedo demais por uma razão, porque o próprio António Costa anunciou que agora vai tomar medidas extra. E como vai tomar medidas extra, estamos à espera de que o Conselho de Ministros as tome nos próximos dias ou semanas. Eu penso que, aliás, há uma reunião marcada muito próxima, acho eu, onde vão ser já anunciadas as primeiras medidas. Portanto, para já é wait and see, não é? Esperar para ver, porque na verdade eu daqui a umas semanas talvez tenhamos argumentos para dizer assim, chegam, não chegam, são adequadas, não são? Quer dizer, essa é que é uma questão que se coloca aqui.
há uma coisa em que eu acho que tem que haver, agora é a minha opinião, claro, tem que haver medidas novas, qualitativamente novas e não apenas quantitativamente, e tem que ser urgentes, porque se não for assim, começa a não servir para nada, não são eficientes, portanto, esse é o problema que se põe. Portanto, tem que ser medidas que sejam, por um lado, adequadas e por outro lado tem que ser urgentes, porque se não forem urgentes, mesmo adequadas, não basta, porque precisamente os tempos que correm são para ser tomadas medidas aqui, já e agora, mas com profundidade. E isso, claro, exige muito de um governo, porque tem que estar a pensar muito sobre aquilo que queria fazer, sobre o que é que pode fazer e já não pode fazer, sobre em que sentido é que vai alterar, porque no fundo tem que tu ter um fio de meada que vá conduzir, digamos assim, o governo durante estes 4 anos e meio, porque enfim, António Costa já declarou que dali não sai, dali ninguém o tira. Portanto, acontece que eu acho que tem que ser assim. E portanto, para já ainda é cedo, porque eles vão tomar as medidas, foi o que eles disseram. José Faustino, um comentário a este primeiro debate sobre o eu acho programa que do Governo. no comentário é que aquilo devia estar fechado, até porque temos que poupar energia, não se gastava energia elétrica nem nada, aquilo fechado durante 2 ou 3 meses, porque não, aquilo não adianta nada. Aliás, o país não ficou nada prejudicado pelo facto de não ter governo, tinha um governo só de gestão e estava muito bem assim. E o programa do governo também pode dizer que pode-se comer 1 ou 2 amêndoas da Páscoa, mas não mais, especialmente para os diabéticos, porque faz muito mal e às crianças faz mal aos dentes. Era aprovado, portanto não tinha problema nenhum. Zero. Para mim não vale absolutamente nada. É evidente que é um mau governo, é péssimo sinal, péssimo à população, quando estamos com um problema de não crescimento económico, uma grande dificuldade disso, com uma inflação galopante, que não sabemos onde é que nos leva, com um aumento de juros extraordinário, que não sabemos nada, com uma pandemia que ainda não acabou, com uma guerra na Europa e por aí adiante, e não se altera o programa. Mantemos o mesmo programa. O professor fala em medidas. As medidas não são para amanhã, professor Silvério. Tinham que ser a semana passada. Um governante vai à televisão e diz: perante esta situação, medida número 1, retirado o ISP dos combustíveis. Medida número 2, subsídio ao trigo e não sei o quê. Subsídio número 4, tudo não sei o quê. E assim. E isso custa tantos milhões e é feito daqui, da lá, e o dinheiro vem daqui, da lá. Era assim que um governo ia fazer. Ou seja, devíamos ter um bocadinho de injeção de ucraniano, uma injeçãozinha do ucraniano. Pois, não temos. É uma tristeza. É uma tristeza. É uma tristeza. E o resto vai para o mesmo caminho. Agora, quando é o orçamento, vai para o mesmo caminho. É um orçamento como se não se passasse nada. Nada, não há guerra, não há coisa nenhuma, não há nada, zero. Portanto, vai-se aguentando e tomando as medidas avulsas. Faz-se o voucher do feijão, o voucher do agrião, o voucher das férias, o voucher da gasolina, o voucher Já dos assim, o voucher de feijão, do raio esparta, professor. O voucher de feijão, desculpa, o voucher de feijão eu acho bem, gosto de feijão. Eu acho, você é querer abandalhar isto e para abalar, se calhar um bocadinho bem disposto, eu acho que o que se impõe é o voucher do papel higiênico. Porque aí tem uma utilidade. Peço imensa desculpa, mas isto não tem outro tipo de resposta. No final do programa, peço-vos ainda um comentário muito breve de análise ao facto da Câmara de Évora finalmente ter aprovado. Não me deixou acabar com o voucher do papel higiênico. Muito breve de análise o facto da Câmara de Évora ter aprovado o orçamento para 2022, porque é aprovado numa circunstância única que até hoje ainda não se tinha vivido localmente, de uma variação composta por 4 partidos, com 3 partidos em igualdade de posição, de número de vereadores, um outro com menos um, mas portanto com uma fragmentação muito grande no poder, na variação, mas foi aprovado com a abstenção de toda a oposição e os votos favoráveis dos 2 vereadores da CDU. Conseguiu-se isso 5 meses depois desta Câmara ter tomado posse e já com 3 meses de ano decorrido. Silvério Cunha. Bem, há uma coisa que se pode sempre dizer, não é? Os partidos da oposição, se tinham alternativas, deveriam ter votado contra e apresentado a sua alternativa. Eu, por acaso, acho que, curiosamente, a CDU aprovou o seu orçamento e os outros abstiveram-se, o que é, a meu ver, nesta situação, um sinal de fraqueza. Portanto, a oposição mostrou não ter nem capacidade de se articular entre si, contra quem está no poder, e ao abster-se, aqui no fundo a abstenção funciona como sendo uma quiescência tática, digamos assim.
E, portanto, mas é o que é uma quiescência tática, ou seja, é uma concordância tática, porque neste momento também não há uma grande alternativa. Pronto, e é isso que representa, o que mostra também que estamos perante uma certa falta, digamos assim, de visão global, a meu ver, por parte da oposição em geral. Portanto, é isso que eu acho para já. José Faustino, um comentário. Eu aprecio dizer assim, com muita amizade a todos os vereadores da Câmara. Malandros! Então vocês são capazes de fazer uma coisa tão bonita como esta e vão cortar os laços com Suso Dala. São as mesmas pessoas. Eu, ao contrário do professor Silvério Cunha, eu não concordo, não estou de acordo com ele neste aspecto. Eu acho que estamos a aprovar o orçamento em abril. Há necessidade de aprovar o orçamento. Se calhar poderia haver um orçamento melhor. É natural que sim. Também podia ser pior. A abstenção deles, se calhar, eles não tinham alternativas. Era o orçamento possível. Não podiam fazer propostas de alteração? Podiam. Não. Mas para quê? Só para dizer que tem que ser alteração? Não. Eu acho que eles até deviam ter aceitado uns pelouros e governar a Évora, que Évora precisa ser governada. E depois, na altura das eleições, logo seria. Porque não é por chumbar os orçamentos e por chatear sistematicamente a Câmara, ou a maioria da Câmara, neste caso, quem governa, a presidência, etc., que se vão ganhar os votos. Os atos ficam para quem os pratica e as pessoas percebem isto perfeitamente. E, portanto, eu acho que andaram muito bem em aprovar o orçamento, em aprovar o orçamento, e depois logo se verá se a presidência, agora não se pode dizer que é a maioria, se resolveu bem o problema ou não, será criticada. Se não tinham grandes críticas e fizeram bem em se abster e deixar passar o orçamento. Andaram mal foi com o Suso Dala, aí é que está o problema. Ainda podem andar para trás, ainda se pode talvez remediar isso. Foi um engano e tal. Às tantas no orçamento para continuar com a germinação. Estou a brincar. Eu sei, mas o orçamento é de louvar e fico muito contente e acho que todos os eburenses devem ficar satisfeitos com esta atitude de todos, desde a CDU até ao movimento Cuidar de Évora, a todos eles. Agora, lá o Suso Dala é que eu fico aqui um bocado atravessado. Ficamos assim na revista da semana. Chegamos ao final do programa com Silvério Cunha e José Faustino. O meu nome é Luís Matias e cá nos encontraremos dentro de uma semana para voltar a analisar as notícias que marcaram a atualidade. Sempre à sexta-feira às 18 horas, sábado às 14 e para ver e ouvir em dnfm.com. Boa tarde. Boa tarde.